É simples. Liga o carro e ele é seu. Ou talvez seja complicado demais para você, seu Zé Ninguém. Bilionário zomba de um vendedor ambulante. Se conseguir ligar o carro, é seu. O que parecia apenas mais uma humilhação pública vira um momento de tensão absoluta. O bilionário ri e provoca dúvida, sem imaginar que está diante de alguém muito diferente do que aparenta. Cada segundo desse desafio muda o clima, expõe o preconceito e prende a respiração de quem assiste. Nada é o que parece, e o desfecho vai te deixar sem palavras. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história impressionante. Ative o sininho e deixe seu like para apoiar o conteúdo e receber os próximos vídeos em primeira mão. O bilionário ainda sorria com aquele ar de superioridade que ele carregava como um terno caro. Em volta, as pessoas formavam um círculo apertado. Alguns riam junto com ele, outros apenas observavam em silêncio, sentindo que havia algo estranho naquele momento. O vendedor ambulante permanecia calmo. Não discutia, não se justificava, não pedia nada. Apenas respirou fundo e deu um passo à frente. Vai tentar ou não? Ele provocou o bilionário, batendo a mão no capô do carro de luxo. É simples. Liga o carro e ele é seu. Ou talvez seja complicado demais para você, Zé Ninguém. Algumas risadas ecoaram. Um celular já estava gravando. Outro começou uma live. O clima mudou. Aquilo já não era só uma brincadeira. Era um espetáculo público. O ambulante aproximou-se lentamente da porta do motorista. Seus olhos não demonstravam nervosismo. Não havia pressa em seus movimentos. Ele observava o carro como quem observa algo familiar, não como alguém que está diante de algo impossível. Quando ele tocou na maçaneta, o bilionário franziu a testa por um segundo. Não era medo, era desconforto. Algo naquele silêncio começou a incomodar. Ei, cuidado aí, disse o bilionário tentando disfarçar. Esse carro vale mais do que tudo que você já ganhou na vida. O ambulante não respondeu. Ele abriu a porta. O interior impecável do carro chamou a atenção de todos. Couro, tecnologia, brilho. O contraste com a roupa simples do vendedor ambulante deixava a cena ainda mais forte. Algumas pessoas cochichavam. Ele não vai conseguir nem destravar. Isso é humilhação demais. Por que ele aceitou? O bilionário cruzou os braços, confiante. Ele já tinha certeza da vitória. Para ele, aquilo era apenas mais uma história para contar depois. Mais uma prova de que dinheiro compra poder, respeito e riso fácil. Mas algo começou a sair do rumo. O ambulante sentou-se no banco do motorista com naturalidade. Ajustou o assento. Olhou para o painel com atenção, como quem reconhece detalhes importantes. Seus dedos passaram levemente pelo volante, não por curiosidade, mas por costume. O silêncio agora era absoluto. Ninguém mais ria. O bilionário descruzou os braços. Deu 2 passos à frente. Ei, disse ele em tom mais baixo. Não vai adiantar nada ficar fazendo cena. O ambulante ignorou. Ele observou o painel, os botões, os indicadores. Cada gesto parecia calculado. Não havia improviso. Não havia confusão. Apenas foco. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de alguém da plateia. Um homem engoliu seco. Uma mulher tapou a boca, sentindo que estava prestes a presenciar algo fora do comum. O bilionário, agora visivelmente incomodado, tentou recuperar o controle. Você acha mesmo que isso é um carro qualquer? Falou alto. Esse modelo não é para curiosos. O ambulante respirou fundo. Colocou as mãos na posição correta. O tempo parecia ter desacelerado. Naquele instante, não era mais sobre um carro. Era sobre orgulho, aparência, julgamento. Era sobre quem subestima e quem observa. Quem fala demais e quem age em silêncio. O bilionário deu uma risada nervosa, diferente da anterior. Já chega dessa palhaçada, disse. Vamos acabar logo com isso. Mas ninguém queria que acabasse. Todos estavam hipnotizados. Algo dizia que aquele homem simples carregava uma história que não podia ser contada ali ainda. O ambulante inclinou levemente a cabeça, como se confirmasse algo apenas para si mesmo. Seus olhos refletiam concentração absoluta. O ar ficou pesado. Antes de qualquer outra palavra ser dita, antes de qualquer reação, o momento congelou, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. E foi exatamente aí que tudo mudou.
Mas o que aconteceu a seguir não será revelado agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe essa história até o fim. O silêncio continuava pesado, quase insuportável. Ninguém piscava. O som distante da rua parecia ter desaparecido, como se aquele pequeno círculo de pessoas tivesse sido isolado do mundo. O bilionário pigarreou, incomodado com a própria sensação de perda de controle. Ele estava acostumado a comandar ambientes, decisões, pessoas. Mas ali algo não obedecia. Isso já está indo longe demais, disse tentando soar firme. Você já provou seu ponto. Sai do carro. O vendedor ambulante permaneceu imóvel por alguns segundos. Não por desafio, não por provocação. Era como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Do lado de fora, alguém murmurou. Por que ele ainda não tentou? Tem alguma coisa estranha aí. O bilionário bateu com os dedos no próprio braço, nervoso. Aquele não era o tipo de atenção que ele gostava. Já não era mais o centro do riso. Agora era o centro da dúvida. Ei, elevou o tom. Eu não autorizei você a ficar aí dentro. Nesse instante, o ambulante virou levemente o rosto. Não encarou o bilionário de forma agressiva. Foi um olhar tranquilo, quase sereno. Um olhar que não pedia permissão nem aprovação. Algo naquele olhar fez o bilionário dar meio passo para trás, sem perceber. Uma senhora no meio da multidão cochichou. Esse homem não é comum. Um jovem segurava o celular com as mãos tremendo. A live já tinha milhares de pessoas assistindo. Comentários subiam rapidamente. Em coisa aí, ele não parece nervoso. Por que o rico está incomodado? O bilionário percebeu. Ele viu o celular. Viu as pessoas, sentiu o ambiente escapar de suas mãos. Desliga isso! Agressivo! Gritou para um dos rapazes. Brum, para de filmar. Mas ninguém obedeceu. O ambulante então fez um pequeno movimento. Muito pequeno, quase imperceptível. Apenas ajustou algo no painel, como quem confirma um detalhe essencial. O coração de quem assistia acelerou. Agora vai! Alguém sussurrou. O bilionário estendeu o braço, como se fosse impedir alguma coisa, mas hesitou. Pela primeira vez, ele não tinha certeza se devia interromper. E foi aí que uma nova variável entrou na cena. Um homem de terno, claramente alguém importante, aproximou-se apressado por trás do bilionário. Senhor, disse em voz baixa, mas tensa. Talvez não seja uma boa ideia continuar com isso aqui. Como é? Respondeu o bilionário irritado. Bem, você também vai defender isso agora? O homem engoliu seco. Só estou dizendo que tem gente reconhecendo coisas que não deveriam. O bilionário franziu a testa. Reconhecendo o quê? Antes que a frase fosse concluída. Um som quase inaudível chamou a atenção de todos. Não foi o carro, não foi um motor. Foi o clique suave de algo sendo acionado. O ambulante manteve as mãos firmes. Sua expressão não mudou. Não havia sorriso. Não havia triunfo, apenas controle. A multidão prendeu a respiração mais uma vez. O bilionário sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela sensação rara de quando o dinheiro não protege, o nome não impõe e a arrogância não resolve. Isso não é possível, murmurou mais para si do que para os outros. O vendedor ambulante então inclinou-se levemente para a frente, como quem se prepara para um momento decisivo. Mas ao invés de agir, ele parou novamente. O suspense se esticou ao limite. O vento passou pela rua. Um papel rolou pelo chão. Um cachorro latiu ao longe. A vida seguia. Mas ali, naquele ponto exato, tudo estava suspenso. E o que veio depois disso não aconteceu ali. Não aconteceu como ninguém imaginava. E não terminou naquele momento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe o próximo capítulo. Porque o que vai acontecer a seguir não envolve apenas um carro. Envolve reputações, segredos e um silêncio que vai falar mais alto do que qualquer humilhação. O tempo parecia ter parado por completo. O bilionário já não falava. Seu rosto, antes confiante, agora estava rígido, como se a realidade tivesse escapado debaixo dos seus pés. O vendedor ambulante continuava sentado no banco do motorista, as mãos firmes, a postura ereta. Nenhum gesto desnecessário, nenhuma palavra. A multidão, que antes esperava uma humilhação, agora esperava uma resposta. Termina isso, murmurou alguém.
O bilionário respirou fundo e tentou recuperar a pose. Chega! Isso acabou! Disse, forçando a autoridade. Pode sair do carro. A brincadeira já foi longe demais. Foi então que o ambulante fez algo inesperado. Ele desligou tudo. Silêncio total. Abriu a porta com calma, saiu do carro e fechou suavemente, como quem respeita algo que não lhe pertence, ou que poderia pertencer, mas não precisava provar nada para ninguém. As pessoas ficaram confusas. Como assim? Ele desistiu? Por quê? O bilionário soltou uma risada nervosa, tentando transformar aquilo em vitória. Viu só? Disse alto. No fim das contas, era só isso. Mais uma encenação. Mas ninguém aplaudiu. Ninguém riu. O ambulante pegou sua caixa simples, ajeitou-a no ombro e começou a se afastar. Cada passo que dava parecia mais pesado para quem ficou. Um jovem correu atrás dele. Ei, por que você não continuou? O ambulante parou por um instante sem se virar. Porque algumas vitórias não precisam de plateia, respondeu com voz baixa, e seguiu andando. Nesse momento, algo mudou de vez. O bilionário entrou no carro apressado, tentando ligar. Girou o comando. Nada. Tentou de novo. O painel piscou e apagou. Não, não, murmurou agora em pânico. O homem de terno se aproximou nervoso. Senhor, o sistema foi bloqueado. Precisamos levar para a revisão completa. Bloqueado como? Gritou o bilionário. Isso é impossível. Mas não era. As pessoas começaram a se afastar, comentando em voz baixa. A história já tinha se espalhado. Não como uma piada, mas como um aviso. O vendedor ambulante desapareceu na rua movimentada, misturado à multidão, do mesmo jeito que sempre esteve. Sem aplausos, sem troféus, sem explicações. O bilionário ficou ali, sozinho, cercado de luxo que não respondia mais à sua voz. Naquele dia, ninguém soube quem realmente era o vendedor ambulante. Ninguém descobriu de onde vinha sua calma, sua precisão, seu silêncio. Mas todos entenderam uma coisa. Nunca subestime alguém pela aparência. Nem todo gênio precisa ser reconhecido. E algumas pessoas não precisam provar nada, porque já sabem exatamente quem são. Se essa história te fez refletir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, cada capítulo revela que o verdadeiro poder quase sempre anda em silêncio. Até a próxima história.